Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de paz e de alegria. É muito bom nos encontrarmos novamente para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da vida na nossa Diocese de Caxias do Sul. É sempre o espaço do bispo diocesano, dos sacerdotes, das paróquias, enfim, das nossas comunidades. A nossa gratidão à TV Canção Nova Rio Grande do Sul, que semanalmente nos proporciona esta janela para comunicarmos a boa nova, a boa notícia e também a evangelização. O programa Ponto de Encontro de hoje terá estes assuntos: a formação da catequese no ano de 2021 na nossa Diocese de Caxias do Sul. Mesmo com o período da pandemia que nós estamos vivendo, muitas paróquias da nossa Diocese estão trabalhando a catequese. São diversas formas. Ao longo de todo o ano passado, uma equipe esteve imbuída, focada na organização de uma nova proposta. Foi construída uma nova metodologia para a catequese na nossa diocese, mas nunca perdendo de vista os valores, os princípios cristãos, apenas adequando à realidade do momento em que nós estamos vivendo e também inseridos. Nós vamos estar conversando com uma das coordenadoras da catequese na nossa diocese e também integrante da coordenação pastoral da Diocese de Caxias do Sul, a irmã Nelly Basso, que vai estar nos contando algumas experiências, enfim, como está a catequese na nossa Diocese de Caxias do Sul. Ainda, conforme estamos nesta caminhada em preparação à Santa Páscoa, nós vivemos no Brasil o período da Quaresma de forma muito intensificada com a campanha da fraternidade. Neste ano, uma campanha da fraternidade ecumênica, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Hoje nós teremos a participação da pastora Paula Negel. Ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ela atende paróquia em Veranópolis e também paróquias na cidade de Farroupilha. E a pastora Paula vai refletir conosco sobre esta campanha da fraternidade ecumênica. E ela mesma nos deixa o grande referencial. Precisamos construir a paz, porque Jesus Cristo é a paz. E ainda teremos a participação do padre Darcy Camati. Ele é coordenador da região pastoral Farroupilha e também pároco da paróquia Jesus Ressuscitado aqui no município de Farroupilha. O padre Darcy brevemente vai conversar conosco também sobre os 8 anos do pontificado do Papa Francisco. O mês de março celebra aniversário de pontificado do Santo Padre. E o padre Darcy Camati teve o privilégio, a oportunidade de estar com o Papa Francisco no ano passado no Vaticano. E o Papa Francisco tem toda esta visão ampla da igreja, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja em saída e uma igreja que olha para as classes menos favorecidas. O padre Darcy também comenta sobre a visão do Papa, tanto com as crianças quanto com as pessoas idosas. Então estes são os assuntos que nós vamos estar tratando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós nos encontramos nesse horário para levar até vocês as principais notícias e informações, os acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Apesar do período da pandemia e do momento crítico que nós estamos vivendo na sociedade, de forma especial no Rio Grande do Sul e também aqui na Serra Gaúcha, a Diocese de Caxias do Sul segue com a formação da catequese. A catequese é um passo importante dentro do projeto de iniciação à vida cristã. Muitas paróquias estão trabalhando a catequese nesse período de diversas formas. É importante ressaltar de que no ano passado
A proposta da catequese na Diocese de Caxias do Sul, ela foi aperfeiçoada, ela foi construída por muitas mãos e também adaptada à realidade que nós estamos vivendo. A integrante da coordenação da catequese e também da coordenação de pastoral da nossa Diocese de Caxias do Sul, a irmã Nelly Basso, nos conta como está esta caminhada da catequese na Diocese de Caxias do Sul. Primeiramente, minha saudação a todos. Dizer para vocês que o ano passado foi uma grande escola, um grande aprendizado para a própria catequese. Nós, como dizia muito bem o jornalista, nós fizemos todo um processo de adaptação e um projeto emergencial para a catequese. Neste ano de 2021, como já havíamos feito um aprendizado, fizemos toda uma programação específica também e deixamos essa liberdade para as paróquias agirem, atuarem conforme a sua realidade. Então, nós temos paróquias que estão organizadas como, mais ou menos como as escolas, enviando material online. Nós temos outras realidades que os catequistas estão levando de porta em porta o texto dos encontros. Nós temos outros que recebem orientação através do WhatsApp, outros através do telefone, outros, os pais chegam até a paróquia ou até o local designado pelo catequista para receber os encontros. Mas nós temos uma grande facilidade hoje com os meios de comunicação social, que muitas paróquias optaram em celebrações específicas através do Face. Então, transmissões, sem dúvida que no momento ao vivo, mas todas essas transmissões sabemos que depois elas ficam locadas lá no Face, lá no YouTube, na página, enfim, da paróquia. Então, as famílias, elas têm essa possibilidade, têm esse acesso aonde facilita. Então, muitas paróquias optaram essa catequese de uma forma muito diferente. Por exemplo, nesse tempo que estamos celebrando as vésperas da festa de São José, é celebrada a festa toda de uma forma catequética. Assim como as festas do padroeiro, de cada paróquia também tem feito dessa forma. Possivelmente agora com a Semana Santa, também com todas as transmissões que teremos, certamente serão feitas através desse acesso da mídia que ajuda. E também os catequistas orientam para que as famílias, os catequizandos, eles possam também acessar outros meios, por exemplo, a televisão, canais religiosos, que têm toda essa possibilidade de catequese. Mas sim, os catequistas, através também da coordenação dos padres, que são aqueles que devem manter toda a unidade catequética, estão fazendo um grande esforço para que chegue, pelo menos, uma palavra ou outra, ou então algum conteúdo, enfim, e também favorecendo experiências de oração para que o catequizando não perca, entre aspas, não perca esse tempo, porque para a catequese não há tempo. Simplesmente há um processo na qual o catequizando deverá amadurecer na fé. É claro que os pais sempre foram, né, irmã Nelly, os primeiros catequistas, mas nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, os pais são convidados a se envolverem ainda mais no processo de catequese dos seus filhos? Exatamente. E nós temos tido muitos testemunhos dos pais dizendo: agora eu sei por onde vai a catequese. Agora eu acompanho os meus filhos, estou renovando a minha catequese, estou conhecendo, estou entendendo. Então, é uma mão dupla, onde, sem dúvida, a exigência do parte dos pais ou responsáveis, porque nós sabemos a realidade de nossas famílias. Então, a família fica envolvida. E mesmo na preparação de alguns encontros para serem realizados online, sempre damos praticamente esse empenho para os pais e também o protagonismo dos pais junto com os seus filhos nos encontros de catequese.
O testemunho dos pais ou responsáveis pelos filhos nesses momentos, ele é muito importante? É fundamental, não só importante, ele é fundamental porque ele vai agregando não só a catequese como tal, como doutrina, mas sim como vivência de sua fé, experiência de Deus. Porque como todas as nossas famílias foram, usando a palavra golpeadas, que é forte, né? Mas todas foram atingidas por alguma situação da pandemia, que por saúde, questão de saúde, vítimas da própria Covid, ou até o próprio desemprego, né, diante dos trabalhos, os negócios fechados, os trabalhos fechados. Então, todos estamos vitimados, de uma forma ou de outra, por essa situação. Só pelo fato de não ter a liberdade de sair com os filhos para um final de semana para um lugar onde as crianças possam se entreter, possam estar ao ar livre, já é atingir a nossa possibilidade de experiência. Obrigado, irmã Nelly Basso, da coordenação da catequese na nossa Diocese de Caxias do Sul. Que bons exemplos, que bonitas atitudes também das paróquias, das comunidades da nossa Diocese. Enfim, a catequese não pode parar e, mais do que nunca, os pais têm um papel de protagonismo nesta caminhada de iniciação à vida cristã dos seus filhos. Sempre lembrando que o exemplo cativa, arrasta. Então, os pais também precisam dar esse testemunho de cristãos para que os filhos também sejam motivados a estar nesta caminhada. O programa Ponto de Encontro vai para o seu intervalo. Em seguida nós voltaremos e estaremos trazendo a participação da pastora Paula Negel, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a sua reflexão sobre a campanha da fraternidade. Novamente, em 2021, temos uma campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, além da Igreja Católica, com a participação também de outras igrejas que são integrantes do CUNIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui no Brasil. Fiquem ligados, a gente volta em seguida com o Ponto de Encontro, edição de hoje. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso programa semanal, a gente se encontra com vocês. Muito obrigado pelo prestígio que vocês nos oferecem também no Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova. E hoje nós damos sequência também, porque estamos encaminhada na Igreja Católica com a campanha da fraternidade, o período da Quaresma, que antecede a Páscoa no Brasil, ele é sempre dedicado à campanha da fraternidade. Neste ano com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. E o destaque desta edição da campanha da fraternidade é que ela é ecumênica. Além da promoção da Igreja Católica, outras igrejas que fazem parte do CUNIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, também estão juntas nesta caminhada. Neste ano com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Pois é, quando nós temos o diálogo, a gente acaba construindo o amor. Hoje participa com a sua breve reflexão a pastora Paula Negel. Ela é integrante, ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atende paróquias em Veranópolis e também no município de Farroupilha, além de Bento Gonçalves. E a pastora Paula nos fala dessa missão que todos nós temos de propagarmos a paz, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Vivemos muito distantes de um mundo, de um país e de uma realidade justa e democrática que abrace a todas as pessoas com os seus direitos de vida e vida digna, assim como nós aprendemos da palavra e do exemplo de Jesus Cristo. E é nesse contexto histórico marcado por tanto sofrimento, é que há muitos anos caminhamos enquanto igrejas cristãs envolvidas nesse testemunho do Evangelho dentro da caminhada ecumênica que muitos homens e mulheres já nos precederam. E hoje, mais uma vez, reafirmamos enquanto igrejas o nosso compromisso fraterno com o diálogo, que respeita, que ama, que cuida e que se solidariza com aqueles que menos têm e que menos podem, e que muitas vezes não têm o direito de fala como nós nesta manhã temos. Nesse momento em que o nosso país vive talvez um dos seus mais dramáticos momentos, o povo, a nossa nação é desafiada enquanto igreja que caminha e que tenta destruir ou desconstruir tantos muros que nos separam, ao invés de construirmos muitas vezes e reafirmarmos esse nosso compromisso na caminhada. Buscamos nós, homens e mulheres, de diferentes cores e também confessionalidades, com respeito, partilhar do amor e da graça que é única, que vem de Deus para todos e todas. E nesta caminhada tentamos nós abrir as mentes e os corações em busca da paz e do mundo melhor para todos e todas nós, numa convivência respeitosa e justa, onde nós poderemos talvez desfrutar da vida digna para todas as pessoas, indiferente da raça, do credo, do gênero ou da condição social. Me parece muitas vezes que quando falamos sobre esses temas, nos sentimos muito distantes daquilo que vivemos. Nesse momento, são muitas as pessoas que sofrem enlutadas ou adoecidas por essa pandemia, pelo vírus ou por tantas outras situações que não ficaram para trás em meio a tudo isso. Nosso povo precisa de água, de ar para respirar, de pão para se alimentar, de atenção, de cuidado, de sensibilidade, que vai muito além de somente o cuidado pessoal, mas também de saúde pública, para vencer essa pandemia. E é nesse meio que a mensagem da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que inicia pesaroso e sofrido, precisa ser ampliada, espalhada e compartilhada e jamais tirada do seu objetivo comum: propagarmos a paz. Pois Jesus Cristo é a nossa paz, conforme o lema que temos em comum neste ano. Porque o que era dividido, Ele fez uma unidade. Nós somos participantes, propagadores, propagadoras. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano
seja a luz da palavra, um farol, que indica os caminhos pelos quais nós, enquanto igrejas, ministros, ministras, pastores, reverendos, padres, todas as pessoas que creem em Deus e percebem a realidade em que vivemos, vendo, julgando à luz da palavra, que possamos nós agir e testemunhar. Justamente nesse tempo de Quaresma que iniciamos, nós recebemos esse convite de anunciar a vida, a graça da salvação, de renovar a esperança e de crer que uma nova realidade é possível e que nós, enquanto comunidades, podemos ter esse diálogo comum, fraterno, sensível, que há muito tempo nos reúne. Não restam dúvidas, pastora Paula, este é o caminho, realmente é o nosso desafio. Ainda estamos um pouco distantes do nosso propósito de vida. Realmente temos que fazer uma reflexão bastante profunda e é o que cada um pode fazer também, porque é o esforço de cada um que vai realmente fazer toda esta diferença. Esta manifestação foi dada pela pastora Paula durante o ato de lançamento da campanha da fraternidade na manhã da quarta-feira de cinzas na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro segue e agora destaca: março celebra sempre o aniversário de pontificado do Papa Francisco. Neste ano, 8 anos em que Francisco é o Papa da Igreja Católica. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, que foi eleito então em 2013 para suceder o Papa Bento XVI no governo da Igreja Católica no mundo. E o Papa Francisco tem cativado muito pela sua simplicidade, pelo jeito francisco de ser e também por levar a Igreja, por promover uma igreja em saída. O padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha e também coordenador da região pastoral Farroupilha, teve a oportunidade de estar com o Papa Francisco no ano passado. E o padre Darcy nos conta um pouco do que é o Papa Francisco, esta visão que ele tem também e esta defesa da igreja em renovação e o olhar para os idosos e também para as crianças. É impressionante o carisma que o Papa Francisco tem pela sua simplicidade. A grandeza dele está na simplicidade, na sinceridade com que ele coloca a sua vida e também a missão da igreja. As coisas boas, as limitações, ele não tem medo de encarar a realidade. E o testemunho que ele dá, o testemunho que ele deu essa semana que passou, indo lá no Iraque, né? Fazendo essa reconstrução também do relacionamento entre a igreja, as igrejas católicas, a igreja muçulmana, para mostrar que o projeto, o Reino de Deus, ele é, de fato, aquilo que deve estar à frente de todas as igrejas, de fazer o bem, escolher a luz e não escolher as trevas. E a graça que a gente teve de estar lá há um ano, dia 31 de janeiro, eu estava lá cumprimentando ele, recebendo a bênção, a sua palavra, ainda não tinha a pandemia, a gente pôde receber a bênção individual, com a missão da pastoral da pessoa idosa, onde ele preza muito pelas duas pontas da humanidade, as crianças e os idosos, que são quem mais precisa de cuidado. Querendo ou não, a adolescência, a juventude, adultos já se viram, mas nós sabemos que as crianças, os idosos precisam desse cuidado, desse carinho, dessa atenção. E ele tem muito essa missão e ele preza muito por esse cuidado que todos precisam ter, de modo especial as crianças e os idosos. E foi uma graça, uma bênção estar com ele e com certeza valeu muito a pena. Nesses 8 anos de pontificado, poderíamos dizer de que a igreja de Francisco é uma igreja que vai ao encontro? Com certeza, é uma igreja que se renova. Quando ele diz, eu prefiro uma igreja enlameada, que se suja, mas que vai pelas ruas, que não fica parada. Infelizmente, nós temos que dar uma recuada por causa da pandemia. De ir ao encontro, ele diz que vai visitar os doentes, ele fala as periferias, aqueles que mais sofrem. Então tem várias formas de periferia. Quem está doente, quem está abandonado, quem não tem trabalho. São várias situações que nós precisamos estar atentos. E o Papa Francisco ele fez como que uma oxigenação. Estamos num tempo que falta oxigênio, falta para as pessoas. E o Papa Francisco deu um oxigênio para a igreja, para se renovar, para pensar naquilo que é essencial. O essencial é que é a vida das pessoas e aquelas que mais sofrem.
Obrigado, Padre Darcy Camati, coordenador da região pastoral Farroupilha, pela reflexão, enfim, sobre os 8 anos de pontificado do Papa Francisco. Esse Papa que nos cativa pela sua simplicidade e também por levar a igreja às camadas menos favorecidas. Esta igreja de inclusão, esta igreja que abraça, esta igreja de Francisco. E assim o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Eu quero deixar o meu recado a todos vocês. Acompanhem todos os domingos às 11 horas da manhã, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. É o nosso momento de família, de oração, de encontro com Deus por meio das mãos da Mãe de Caravaggio. Então, constitua a família, constitua a comunidade na sua família, reze conosco nesse período de pandemia. E se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, não tem problemas, acione o dispositivo, o aplicativo Canção Nova Play e você terá na palma da sua mão ou no seu notebook ou computador a oportunidade de assistir, de rever novamente o Ponto de Encontro. Ficamos por aqui com a edição de hoje, desejando a todos uma excelente semana. Vamos caminhando, nos cuidando também com relação à pandemia e não vamos deixar apagar a nossa chama da esperança. Peçamos a Nossa Senhora de Caravaggio, nossa padroeira, para que ela nos acompanhe ao longo desta semana, nos proteja do mal, nos dê muita saúde, muita paz e muita alegria. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.